uma das propostas, quando a gente fala de igreja missional, é fazer uma mudança de desenvolvimento de programas para desenvolvimento de pessoas. Eu acho que isso tem tudo a ver com o discipulado. E como é que a gente pode discipular pessoas, tanto no âmbito, no nível individual, quanto igreja como corpo? Isto é, como uma pessoa pode levar outra a ser um discípulo dela e de Cristo especialmente, e como a igreja pode criar um movimento de discipulado. Bruno, esse negócio vai 2.300 tardes e manhãs e o santuário não vai terminar, né? Mas esse assunto de discipulado, a gente tem ouvido isso nos 4 cantos da terra. Parece que nunca se falou tanto sobre isso e a gente tem ouvido ser discípulo, fazer discípulos, como que é isso? Esse imperativo de Jesus, para onde leva tudo isso? Será que o discípulo já nasce pronto ou precisa ser feito? Então a primeira coisa que eu diria é que essa é talvez uma coisa mais importante, Bruno, que a gente tem que fazer. O assunto é que para entender que coisa é o discipulado, teríamos que ir aos tempos de Cristo em primeiro lugar, porque foi Jesus aquele que fez discípulos, chamou discípulos para formar. Em realidade, chamou discípulos para caminhar com eles, para andar com eles, para viver, conviver com eles, num relacionamento de comunhão e de ensinamento. O mestre ia com eles ensinando, os discípulos seguiam o mestre andando nos seus caminhos e aprendendo. Só que este conceito do discipulado não nasce com Cristo e seus discípulos, nasce no Jardim do Éden. Quando o texto bíblico diz que Deus chegou, se passeava pelo jardim no cair da tarde, esse verbo passear, em realidade no hebraico, é o verbo halak, que literalmente quer dizer andar com, caminhar com. Não é passear no sentido do português passear assim, indo, quase que à toa. Não. O verbo halak envolve o conceito de caminhar com um propósito, caminhar com. Habitualmente a gente tem feito um discipulado da seguinte forma. Um evangelismo, eu diria. A gente ensina a Bíblia para as pessoas, cognitivo primeiro, para depois ensinar uma prática espiritual. Especialmente uma prática de evangelismo, de evangelização, de formar outro discípulo. Dentro desse novo paradigma, a coisa se inverteria, isto é, você pode ensinar para a pessoa, paralelamente ao ensino bíblico, também ensinar a servir tanto ao próximo, quanto a servir a obra de Deus. Isso vem junto. No discipulado, como isso aconteceria? Eu tenho a impressão que é complicado você determinar isso é agora ou isso é depois. Então existem pessoas que têm uma ânsia muito grande para aprender o conteúdo. E tem outros que às vezes nem se interessam muito com o conteúdo, elas estão interessadas em ajudar o próximo. Então, quando é que é discipulado? É quando tem o conteúdo ou quando você está de fato colocando o amor em prática? As duas coisas fazem parte de um discipulado, de um plano de Deus. Então, cada pessoa tem a sua estrutura, o seu interesse. O mais importante, talvez, Bruno, seja que a gente se preocupe em ajudar, cuidar, para que aquela pessoa saiba que nós nos importamos com ela. E assim que ela entender o plano maravilhoso de Deus, pode ser que ela não compreenda toda a doutrina ainda. Por isso que o texto bíblico é batizando e ensinando a guardar, ela pode até se batizar e ela vai num processo de aprendizado permanente. O caminho de Deus é caminho de vida, o caminho do homem é caminho de morte. Como Deus quer que o ser humano viva, fala, vem caminhar comigo. Numa experiência de discipulado, de aprendizagem, eu te ensinarei o caminho em que deves andar. Se você revisa todo o Velho Testamento, está cheio deste convite de Deus. Deus chama aquele que escolhe seu próprio caminho, chama de ímpio. E diz, não quero a morte do ímpio, mas que se arrependa e volte. Voltar aonde? Ao caminho. Perguntai pelas veredas antigas qual é o caminho e andai nele. Discipulado é caminhar com Deus.
é caminhar com Jesus, numa experiência de aprendizagem constante.